Bom, pessoal, como eu disse, né, eu queria dar uma melhorada nesse texto, e aí eu vou fazer utilizando um novo recurso aí para vocês, que é o recurso de colocar no texto o texto em negrito e itálico. Só que esse assunto é um pouquinho mais complicado do que ele pode parecer de imediato, tá? Como eu já disse para vocês em aula presencial, o HTML ele mudou muito desde quando ele surgiu. E no HTML atual que a gente está trabalhando, né, que é o HTML5, tem um conceito muito importante chamado semântica, tá? A ideia da semântica é que as tags sejam utilizadas no seu contexto correto e não só para gerar efeitos visuais, certo? Isso daí a gente vai ver quando a gente for falar de tabela, que elas eram utilizadas de forma incorreta. Eu já falei para vocês utilizarem as tags de cabeçalho H1, H2, H3 para indicar como se fossem títulos internos, né? Subdivisões internas do texto e não somente para deixar o texto grande. E tem, nessa parte específica de deixar o texto em negrito e itálico, tem uma coisa que vocês devem saber que é o seguinte. Antes, na versão HTML4, muito comum era utilizar essas tags aqui, ó. I, B e U, tá? I é de itálico, tá? O B é de negrito ou bold em inglês, tá? E o U de underline, underscore, textinho sublinhado, certo? Só que, tá até aqui, ó, negrito, itálico, sublinhado. Só que isso mudou. Na versão 5 da HTML, essas tags, vamos dizer assim, elas estão meio deprecadas, eu não lembro a palavra correta. Se não estão oficialmente, se recomenda fortemente de não utilizá-las. Ao contrário, ao invés de utilizar elas, é para marcar onde a gente tem que fazer um reforço, onde a gente quer passar essa ideia de uma maior importância, as tags strong e EM, tá? Strong, forte em inglês, EM é de ênfase em inglês e português ênfase também, tá? Só que tem um detalhe, quando a gente usa essas tags, não é somente para obter o efeito visual. A gente está informando no texto que aquela parte ela tem uma importância, uma relevância a mais, certo? Porque se fosse para dar simplesmente mudança visual, a gente vai utilizar o CSS, que a gente vai aprender ainda, tá? Como se utiliza o CSS, o que ele é. Mas vamos utilizar essas tags, que elas estão corretas de serem utilizadas, e vamos evitar, não vamos usar essas tags aqui antigas, certo? É muito importante a gente sempre procurar, né, utilizar as melhores práticas, a melhor forma de se construir a nossa página. E aí é interessante, né, para vocês, quando tiverem dúvidas, vocês sempre pesquisarem, tá? Um programador hoje, ele não vive sem a internet para consultar, ele não vive sem o Stack Overflow, ele não vive só em sites de referência. Até porque a quantidade, né, de informação e de padrões que a gente utiliza, ela cresce cada vez mais e você não dá conta de guardar isso na cabeça e nem de ter livros atualizados sobre todo o tema, além de que é mais fácil pesquisar. Então, alguns sites interessantes é o W3 School, tá? Eu sempre utilizo ele quando bate uma dúvida, e a referência da Mozilla, tá? Do pessoal que faz o Firefox. Eles têm uma documentação interessante, até explicando a diferença, né, de bold versus strong, né, da tag B versus a tag strong, a diferença da tag M versus a tag strong. Então ele explica bem para vocês como fazer isso daí, tá? Só aqui, só reforçando uma coisinha que eles falam, né? Bold versus strong, os dois têm o mesmo efeito visual, só que ele fala aqui, ó, strong é o estado lógico e bold é físico. Então, tipo, o bold não importa muito, só tá aquela parte com negrito, enquanto o strong tem um significado, tá? Isso daí é só descrições, não precisa ficar preocupado muito com isso agora não, mas saibam que existe. E ele fala também aqui, ó, strong ele revela importância,
de algum conteúdo e o EM uma ênfase de algum conteúdo, e que os dois podem ser utilizados juntos. Ele dá aqui um exemplo, né, de cenoura e de cuidado, e a gente vai utilizar eles separados e vamos utilizar eles juntos, alinhados, tá? Isso daqui ele explica também o elemento B, e ele explica aqui também a questão da ênfase, certo? Então é só uma observação para vocês. Como eu sempre digo, vocês estão formando para técnicos. Um técnico ele tem que saber isso, certo? Você tem que ter um conhecimento diferenciado acima do usuário comum, que não precisa saber nada disso. Vocês têm que aprender esses tipos de detalhes. Mas vamos lá. Então a gente vai usar strong e EM, o ênfase. Então vamos vir aqui e então vamos ler a nossa região imediata, dados do IBGE. IBGE é importante? É importante. Então vou colocar esse IBGE aqui dentro do ênfase, tá? Como é que é o ênfase? EM, Enter, ele gerou a tag EM aqui, eu colo e salvo. Vamos ver qual foi a mudança gráfica que eu obtive. Então tem aqui a nossa região, IBGE, Instituto Brasileiro, atualizo, aqui ó, ele ficou em itálico. Ah, ficou em itálico porque você queria? Não, eu nem queria o efeito itálico, mas eu acho importante que isso fique claro. Então coloquei aqui o EM aqui dentro. Aí corresponde a uma revisão das antigas mesorregiões, respectivamente, desde 89, para fins de planejamento e estimativa. Nossa, entre os estados de São Paulo e Minas Gerais. Eu acho importante destacar isso daqui, então vou colocar Strong em São Paulo e Minas. Então vou vir aqui, ó, Strong, vou colocar São Paulo. Eu vou fazer a mesma coisa com Minas Gerais, Ctrl X, Strong, tá? Vou colar aqui Minas Gerais. Vamos ver como ficou. Salvei, atualizei. Aqui, ó, o texto vem em negrito. Beleza. Aqui embaixo, eu estou falando que eu tenho 3 regiões geográficas intermediárias e 4 regiões imediatas, tá? Eu vou colocar strong nessas duas aqui para dar uma diferença também. Então, strong, colo, imediatas, Ctrl X, strong, colo, tá? Então eu quero que fica frisado essa questão aqui, que são regiões intermediárias e imediatas. Sendo que temos a região aqui imediata de Campinas e as intermediárias de São José e São João do Boa Vista. E do lado de Minas Gerais, tá. Então vou fazer o seguinte. Eu vou trabalhar aqui, só para exercitar, essas tags da seguinte forma. Então aqui em São Paulo, eu vou colocar ênfase. Então aqui, ó, EM, ênfase. A mesma coisa em Minas Gerais. Então, EM, ênfase. Aqui nas regiões intermediárias eu vou colocar strong. Strong. Em Campinas. E aqui vai ser strong em Guaxupé. Strong em Guaxupé. Strong em Pouso Alegre. Vamos testar, eu devia ter testado antes, né? Fui fazendo muita coisa. Eu sempre falo para testar aos poucos. Tá? São Paulo e Minas estão com ênfase e aparentemente aqui o efeito é itálico. Campinas e Guaxupé estão em negrito e Pouso Alegre também. Ó como é bom botar. Eu esqueci do Pouso Alegre, mas quando eu bati o olho aqui, isso me fez lembrar.
E agora vamos colocar aninhada, tá? Aninhada, lembra? Um dentro do outro. Vamos colocar aqui aninhado tanto Guaxupé, quanto Pouso Alegre e quanto São José do Rio Pardo e São João da Boa Vista, tá? Dentro de ênfase e strong, tá? Que eu tô querendo reforçar mais ainda a importância disso. Então eu vou vir aqui e eu vou criar em aqui, São José do Rio Pardo Mococa, Ctrl X, vou colocar a tag EM e dentro dela eu vou colocar a tag strong. Isso é permitido pelo HTML. Isso está escrito lá no site da Mozilla. Eu vou fazer a mesma coisa aqui em São João da Boa Vista. Eu vou colocar EM e strong, tá? E aí eu vou colocar aqui dentro, certo? Vai somar os efeitos gráficos? Vão, mas eu não estou nem ligando para isso. Como eu disse, eu quero a semântica, eu quero demonstrar a importância. Então aqui é São José do Rio Pardo Mococa e São João da Boa Vista. Beleza. E vou fazer a mesma coisa com Poços de Caldas e Guaxupé, tá? Na verdade eu fiz errado, fiz burrice. Não era Guaxupé, era Varginha que eu tinha que marcar. Eita! Então, vamos vir aqui em Varginha. EM strong, tá? Em Varginha. E Guaxupé, eu vou fazer um negócio aqui, tá? No padrão não fala se tem que ser EM anti-strong, strong anti-EM. Então, só para ficar diferente, eu vou colocar primeiro o strong e depois o EM, tá? Inverter aqui, ó. Veja que aqui foi a EM, ênfase e depois strong. Eu vou colocar strong e depois EM, porque, como eu disse, o padrão não fala isso. Pelo menos eu não li. Então, eu vou colocar aqui primeiro o strong, já tinha, fiz burrice apagar, e depois o EM, tá? Vou colar. E aqui já tem o strong. Vou colocar o EM dentro, tá? EM, ênfase. E vou colar, certo? Como eu disse, não estava lá, pelo menos não na página da Mozilla, né? Vamos atualizar aqui. Aqui, ó. Pouso Alegre, negrito itálico. Poços de Caldas, aparentemente eu fiz merda. Não, eu só esqueci. Na verdade eu fiz burrice demais. Nossa, caramba. Vamos lá. Varginha Strong. Aqui, ó, os dois. Pouso Alegre é somente Strong. E Poços de Caldas é os dois. E burrice é foda. Apesar de que, como eu já disse 1000 vezes, né, o programador ele conserta mais erro do que ele cria código novo. Então vamos lá. mstrong e aqui eu tô me confundindo, quer saber? Eu vou seguir o padrão mstrong mesmo. Desculpa pela confusão, tá aqui a minha cabeça mesmo, tá? Não. Vou fazer isso sim. Strong EM. Strong EM. Então vamos lá. Vamos esclarecer toda essa falação que eu fiz. E deixar claro. Tá. Pouso Alegre e Poços de Caldas. Então tá tranquilo. Então olha aqui, ó, aqui embaixo. Região Estado de São Paulo, ênfase EM. Estado de Minas, ênfase EM. Efeito negrito. Região intermediária. Strong Campinas, Strong Varginha, Strong Pouso Alegre. Região geográfica
região geográfica imediata. Uma combinação de EM com strong em São José do Rio Pardo, Mococa e São João da Boa Vista. E uma combinação de EM com strong também em Guaxupé e Poços. A única diferença é que aqui em cima eu coloquei o EM por fora e o strong por dentro. Aqui embaixo eu coloquei o strong por fora, o EM por dentro, porque na regra não diz qual que tem que ficar por fora, qual que tem que ficar por dentro. Então eu coloquei os dois para ver como é que funcionava, certo? Então eu vou pedir para que vocês façam isso daí, certo? Eu expliquei a importância, tá? Eu vou copiar aqui. Deixa eu ver. Nossa posição geográfica. Caramba, tá meio ruim de ler aqui. Vou fazer o seguinte, esse é um recurso muito legal. Clica aqui, ó, e aperto desse lado. Ele divide a tela, fica mais fácil de comparar os textos. Então vamos lá. O estado de São Paulo, nossa posição geográfica, sendo os 3 municípios, sendo o lado de São Paulo. Então, peraí. Nossa posição geográfica e sendo que os municípios. Então, isso daqui, ó, vai ser substituído e vai ser a mesma coisa aqui para o estado de Minas Gerais. Deixa eu colocar aqui. Vai para cá, Minas. Meu Deus, não foi muito legal o que eu queria, não. Deixa eu substituir aqui mesmo. Nossa posição geográfica e aqui. Beleza? E agora eu venho e copio. Sendo estas do lado de São Paulo. E colo aqui. E eu venho aqui. Que interessante, acabei de perceber que eu tinha cometido um erro. Eu venho aqui no de Minas. Eu coloco aqui E no lado de Minas. E eu substituo sendo estas. Aqui, ó, eu vou copiar. Peraí. E coloco aqui E do lado, eu coloco aqui, ó. Sendo estas do lado de Minas. Para ficar o mesmo texto, só invertendo o estado, certo? Fiz isso, salvo. E aqui salvo também. Deixa eu fechar desse lado, pronto. Vamos ver como é que ficou. Venho aqui em nossa região. Atualizo. Beleza. O estado de São Paulo. São Paulo, Minas, intermediária imediata. São Paulo, Campinas, São José do Rio Pardo, Mococa, São João da Boa Vista. Atualizo. São Paulo, Minas, intermediárias imediatas. Minas Gerais, Varginha, Guaxupé, Pouso Alegre, Poços de Caldas. Beleza, eu tenho destacado agora, mesmo que esse texto esteja denso, cheio de informações, eu consigo guiar, né, a minha visão para os pontos importantes utilizando isso daqui, tá? Bom, pessoal, é isso, tá? Ficou interessante aqui, vou deixar dessa forma mesmo, não vou mudar não. Tem aí bastante coisa para vocês fazerem. Pode parecer confuso nessa questão de tags alinhadas, mas é assim que o HTML funciona, é importante vocês fazerem isso daí, tá? Então, façam o mesmo que eu fiz aqui, façam esse exercício e não esqueçam de mandar o print para mim, e seja do seu celular, do seu computador. E se você não está nem com o celular nem com o computador disponível para instalar os aplicativos, faça no seu caderno. Tudo bem? Muito obrigado. Até a próxima.